Amigo da ideia do jogo, eu estou me sentindo na obrigação de voltar a tratar de dois temas que têm tido uma repercussão provocada pelos meus inimigos e que buscam a todo tempo me desgastar com o torcedor do Vitória, porque na cabeça doentia deles, certo? Eles não querem que eu volte ao Vitória, sabe? E não tem uma explicação lógica para isso, né? Porque eu sou sou o maior construtor da história do clube, o cara não me quer lá, o cara tem que mostrar, certo? Por quê? De forma objetiva. E o cara dá apenas sua opinião, e aí se aproveitam de algumas questões que até eu me sinto culpado, porque deixo gravar alguns áudios, onde meu temperamento às vezes aflora mais do que deve. E aí eu quero explicar para vocês, pela última vez, dois áudios que andaram circulando aí na mídia, e eu não quero convencer ninguém a ter minha consciência tão tranquila, certo? O primeiro áudio trata-se da questão do jogador Luan, do Vitória, que foi colocado no Vitória pelo seu, vamos dizer assim, pelo seu curador, criador, que é meu amigo Luciano Cortizo, que foi conselheiro do Vitória, inclusive, e que cuida desse menino desde que ele tinha 9 anos de idade, certo? E foi surpreendido há uns dias atrás por um assédio de dois empresários, um daqui da Bahia e o outro do Rio Grande do Sul, que assediaram o garoto através do seu pai e tentaram tirar o jogador de Luciano. Eu tenho proximidade com o Luciano, com seu sócio, que eles formam a base da Jacuipense. Fui eu que levei o trabalho deles para o Atlético Paranaense, para que as pessoas vejam a ligação. Fizeram um contrato profissional lá, que eu acho que excelente para o Atlético, excelente para eles. E eles estão tocando o negócio deles. E eu estou próximo deles, eu estou disponível, não estou no mercado, eu não estou em clube nenhum. Eu me aproximo das pessoas que eu acho que faz bem a mim. E eu acho que eu faço bem a eles também. E quando eu soube dessa sacanagem, que eu sempre combati quando estive no Vitória, eu fui para cima desses empresários e isso já tem algum tempo. Não imaginava que esses áudios iam chegar na mão dos meus inimigos, né? Que aí aproveitam, coitado, da falta de educação de alguns, educação no sentido de entendimento, e colocam a coisa como se eu estivesse assediando o jogador. Inclusive eu soube que o ex-candidato Ricardo Davi foi também perguntado sobre isso, quer dizer, a pessoa, veja bem, o cara está entrevistando o Ricardo Davi e pergunta sobre mim, até o repórter também está preocupado com a minha volta ao Vitória, né? E Ricardo Davi saiu pela tangente, porque ele nem conhece do assunto, porque não participou do processo, e temos uma relação saudável, que nasceu depois das eleições. Ele foi muito carinhoso comigo nas eleições, que depois do debate na TV Aratu, ele foi a mim e disse que me agradecia muito pelo que eu fiz pelo Vitória. Isso eu achei, num momento quente de debate, de estresse, eu achei aquilo muito, muito carinhoso da parte dele. E depois, no jogo do Paraná, que eu estive no Barradão, pela primeira vez para assistir um jogo na arquibancada, ele gentilmente me viu em pé, eu cheguei atrasado, e ele me convidou para sentar e eu assisti o jogo ao seu lado. Então, nada demais, né? Temos alguns alinhamentos de ideias com relação ao Vitória, e hoje temos uma relação cordial, não mais do que isso. E ele foi questionado sobre isso, então eu vou ajudar o repórter, viu? Certo? Para responder, que eu estou absolutamente... Se eu fosse hoje um sujeito, fosse empresário de futebol, não estou ligado a clube nenhum, empresário é uma profissão regulamentada pela CBF, qual seria o problema? Se eu estivesse comprando o direito econômico de um jogador com dinheiro meu, qual seria o problema? Ou com o dinheiro de um investidor que eu representasse, qual o problema? Qual o dolo? Que é uma palavra muito usada na justiça. Qual dolo? Eu estou prejudicando a quem? Eu estava defendendo um amigo que estava sendo assediado, certo? E vou continuar defendendo, certo? Temos alguns negócios em comuns? Temos. E daí? Estou fazendo mal a quem? Certo?
se eu amanhã trago um investidor para investir num negócio que eu acho interessante, estou fazendo mal a quem? Estou prejudicando quem? Onde está o meu mau comportamento? Agora, o torcedor houve aquela coisa feita de forma escandalosa, certo? Por gente que não se respeita, que não respeita seu público, certo? Quer enganar seu público e distorce a verdade dos fatos, não é? Então, foi isso que aconteceu com relação a esse episódio, certo? O outro episódio é que foi um momento que eu conversava com o meu grupo. Todos sabem que nós montamos um grupo para a campanha chamado Vitória Gigante. Esse grupo hoje está no WhatsApp, tem 2 ou 3 grupos ligados ao Vitória Gigante. E às vezes eu estou conversando com eles e gravo áudios. E nesse dia aconteceu alguma coisa muito grave no Vitória que eu estava criticando, e eu disse para as pessoas com quem eu estava conversando em áudio, de que naquele momento a prioridade era combater o atual presidente do Vitória, tirar ele do Vitória se fosse possível, certo? E que deixássemos para discutir questões do time. Veja bem, eu estava num grupo de WhatsApp, deixar para discutir as questões do time, de treinador, deixasse para um outro momento. Nesse momento a gente tinha que focar nessa discussão do nosso glorioso presidente Ivan de Almeida, né? E foi isso. Aí o cara pega o áudio, coloca na internet e diz assim: tá vendo que ele não está preocupado com o time? Tá vendo que ele só está preocupado em tirar o presidente porque ele quer ser presidente? Oh, meu Deus, eu quero tirar o presidente para ele pare de causar danos ao Vitória, danos graves, que eu já denunciei vários aqui, e ele nunca contestou, porque quando eu denuncio com fatos e não com argumentos, certo? E eu estava fazendo uma mera discussão com o meu grupo, e aí não contextualizaram de propósito o meu áudio, certo? E tem um artista aí que eu estou processando ele, mas são muitos processos, certo? Que eu guardei para dar de presente a ele, e ele vai ter chance de se encontrar comigo na justiça, em breve, e aí botar para fora essa sua valentia, tá certo? Lá na frente do juiz, certo? Ou na minha, certo? E são muitos processos, viu, companheiro? Você vai ter que ter um dinheirinho aí para pagar as custas do processo, ou arranjar quem lhe financie. Você vai ter que provar na justiça toda a sua leviandade, a sua má-fé, certo? O seu jeito de você falar de mim em público, certo? Eu estou me controlando, sabe? Para que a gente possa ter uma conversa na justiça e você possa provar na justiça tudo que você fala. Vou dar essa chance, né? Porque as pessoas que lhe contestam dizem assim: mas você fala e não prova, certo? Então você vai ter a chance agora de provar na justiça que eu sumi com os meninos da base. Você vai ter que provar, dizer qual jogador, quando foi, não é verdade? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então esse áudio que eu fazia com o grupo de amigos do Vitória Gigante, e correligionários, gente que me apoia, que me admira, que me respeita, foi pego e jogado na internet de forma a enganar o torcedor, certo? E eu preciso dizer que foi exatamente isso. Eu conversava sobre a queda do presidente do Vitória, todo mundo sabe que eu lidero essa oposição, certo? E naquele momento da discussão, eu disse: gente, não vamos discutir agora sobre o time, não, depois a gente discute, a gente vê isso depois, vamos discutir sobre o presidente, porque hoje o fato mais grave que o Vitória tem hoje é a presença desse rapaz à frente do clube, sem menor condição, certo? Se ele pelo menos pedisse ajuda, não, ele se meteu a permitir que as coisas fossem feitas atropeladamente, sem ter o menor controle. E o regime presidencialista era para ele ter o controle, por isso que ele é o responsável por essas coisas que aconteceram no Vitória, que detonaram o orçamento do Vitória para esse ano de 2017. Ok? Era essa explicação que eu resisti muito para voltar a esse assunto, e agora cada um leve as coisas do jeito que quiserem. Eu todo dia eu deito e durmo muito tranquilo. Eu sei que tudo que eu fiz pelo Vitória, que eu defendo o clube, não é de hoje.
Foi graças à minha luta que o Vitória tem esse dinheiro hoje, que a gente está reclamando o mau uso, né? Se eu não boto o Vitória no Clube dos 13, será que tinha tanta gente assim atrás do Vitória, hein, gente? Se eu não boto o Vitória para ter receita, que o Vitória até 1999 não tinha receita própria. Eu vivia de venda de jogadores, que nós criamos aquela escola de formação, que o Vitória tem saudade, né? Porque nunca mais, depois da minha saída, nunca mais construíram nada a nível de formação de atleta, embora as pessoas tenham até tido boas intenções, mas não construíram, certo? E eu estou pronto para ensinar o Vitória quando me derem a oportunidade, mas não morro por isso. Já estou fora do Vitória há 12 anos, certo? Não estou muito preocupado. Agora que voltei ao conselho, agora me animou de novo. E estou vendo o Vitória na mão de gente sem competência. Eu estou nos grupos, estou na internet, participei da eleição, certo? Eu estou servindo ao meu clube, o clube de meu pai, da minha família, da família de alguns amigos meus. Então, não tem problema nenhum, certo? Agora, a sacanagem existe, né? Tem muita gente com interesse no Vitória, de toda a ordem, né? Gente que trabalhou lá desinteressadamente, poucos, certo? Então, eu conheço a maioria, pessoas que dedicaram a vida, a sua família, em prol do clube. Mas o clube precisa se profissionalizar. E profissionalizar não é só eleição direta, democracia, não. Se profissionalizar, parando de improvisar com dirigente sem expressão nenhuma, para dirigir um clube que quer ser grande e que a cada ano fica mais distante esse projeto, porque a cada ano estamos num regime capitalista e o futebol é cada vez mais capital, o Vitória cada vez está mais distante do seu sonho de ser um dos maiores clubes do Brasil. Estivemos perto, na década de 90, o início desse século, nós estivemos perto. Se a gente constrói nosso estádio em 2005, que é o estádio do Corinthians, nós levamos 5 anos desenvolvendo esse projeto. Se esse estádio fosse construído antes da Copa do Mundo, aqui na Paralela, o Vitória hoje já seria um dos 8 ou 10 maiores clubes do Brasil. Infelizmente não demos sorte, mas o sonho está aí, certo? Para aqueles que têm competência para buscar a realização deles. Isso também é tarefa para poucos, certo? E eu, modestamente, estarei sempre disposto a ajudar meu clube. Um abraço para vocês.